Glória a Deus. Meus irmãos, vamos pegar o livro de Gênesis 18. Glória a Deus. Quem está acompanhando a nossa escola bíblica em áudio de todo dia que a gente envia, a gente está falando lá que nós mudamos nosso tema, porque o primeiro tema era os mistérios do Apocalipse. Agora nós vamos começar uma jornada. O tema será os mistérios do Antigo Testamento. O que é um mistério? Hoje veio pela primeira mensagem Deuteronômio 29, onde Deus diz através de Moisés: as coisas ocultas são para o homem e as reveladas para nós e para nossos filhos. Amém? Então hoje a gente deu a primeira mensagem que toda a lei do Antigo Testamento estava oculta para Israel. Eles nunca jamais ouviriam nada sobre isso se Deus não tivesse usado Moisés, revelando para Moisés revelar para Israel. Revelou a lei, amém? Agora vamos falar de Abraão. Então, daqui para frente, esses dias, nós vamos gastar vários dias estudando sobre Abraão. Porque, deixa eu explicar, muito do que se vê no Antigo Testamento tem muito a ver com o Novo Testamento. Muito do que Abraão viveu, com o comportamento de Abraão, Deus chama eu e tu para fazer igual a Abraão. Por isso que o cristianismo é chamado de filhos de Abraão. O que é um filho? Filho não é aquele que gera, biblicamente falando, apenas, mas também é aquele que cuida, que cria o outro. É também chamado de filho espiritual. Então eu quero falar para vocês em Gênesis 18, história de Abraão. Claro que ela não começa aqui, mas eu quero falar desde o verso 17, amém? Então já peço para os obreiros dessa igreja, hoje é ciclo de oração, é dia de oração, toda terça-feira aqui em frente à televisão difusora Gamboa, mas também nas quintas-feiras aqui é ensino, e tem dia que eu não vou estar aqui no curso de ensino, que é toda quinta-feira, de 7h30 até 9h30 da noite. Então eu peço que os obreiros e as obreiras aqui da igreja que procurem estudar o Antigo Testamento e ver como nós estamos estudando, porque muitas coisas de lá repetem no Novo Testamento, tá bom? E as ações de Abraão aqui, eu peço que vocês também peguem isso para passar também quando vocês forem ensinar, que eu sei que tem bons ensinadores, homens e mulheres, que Deus tem preparado para o trabalho dessa igreja, Ministério Só Jesus Liberta, amém? Gênesis 18, 17 em diante, se lê assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Sente dando glória a Deus e aleluia. Então, meus amados, quando você
história de Isaac sabe que foi dele que nasceu Israel. Mas o Ismael, que também nasceu de Abraão, foi o primeiro filho, Deus mandou expulsar ele. Quem já estudou a história de de Ismael sabe que Deus chega para Abraão e diz: expulsa esse menino, e a mãe dele também. Não quer ele ser criado junto com Isaac. Então, depois nós vamos estudar muito a história de Ismael. Por que Ismael até hoje dá trabalho para o cristianismo e para Israel? Então, desde da época de Abraão, Ismael brigava com Isaac. E depois Deus disse: expulsa ele, não quero ele junto, nunca mais. Mas no ano 600 depois de Cristo, nasce um povo chamado muçulmanos. E quem fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo foi Maomé. E ele disse que ele é da família de Ismael. E ele diz, mentindo a vida inteira, o Alcorão, a Bíblia deles, que foi escrita, que ele era analfabeto, nunca aprendeu, nunca leu nem nada. O próprio Alcorão diz isso no capítulo 7, que ele é um analfabeto. Diz ele que o anjo, o diabo, falava as coisas para ele, repetia, os outros que escreviam. Por isso que a palavra Alcorão do árabe, a língua deles é árabe, é Al-Qur'an, quer dizer recitação, literalmente, porque ele não sabia ler nada. O anjo dizia: é isso, ele repetia, o povo escrevia o Alcorão. Então ele distorce o Antigo Testamento todo. Tem muita coisa do Antigo Testamento que está no Alcorão, na Bíblia do Islã. Por isso, uma perseguição gigante até hoje. Onde tem muçulmano, por exemplo, França. A França hoje está matando multidão de judeus. Inglaterra, Estados Unidos, a faixa de Gaza, o Irã. Não é proibido morar um judeu dentro do Irã. É proibido o cristianismo dentro do Irã por causa dos muçulmanos que vieram deste homem aqui chamado Ismael. Bem, mas depois nós vamos estudar a história de Ismael, que Paulo repete essa história de Ismael em Gálatas 3, tá certo? Que depois a gente vai ver. Hoje eu quero apenas falar disso aqui. Deus disse em Gênesis 18, 17 e diante, ele diz: eu ocultarei alguma coisa de Abraão, visto que ele será uma grande nação e que ele vai ordenar seus filhos. Então, o que nós devemos saber com certeza é que Abraão ensinou seus filhos. Sim ou não? Você acha que ele é culpado de Ismael ter sido um perdido que deixou uma herança terrível como o islamismo até hoje? A culpa foi de Abraão? Não. Se Deus, que é onisciente, sabia que ele ia ensinar os filhos, então a culpa não é do pai, é do filho. Então, eu quero falar isso aqui para vocês. Deus disse: não vou ocultar. Então, a primeira coisa que é uma lição para nós aqui: muito de nós está oculto o que é verdadeiramente a relação com Deus, porque uma das coisas que Deus sabe a respeito de nós, que a Bíblia diz que ele conhece o oculto, o profundo e o escondido, diz Daniel 2:22, e revela o oculto, o profundo e escondido, Daniel 2:22. Então, ele sabe que muitos de nós não vão ensinar nem para si mesmo, imagine os filhos. E se os filhos se perdem, como se perdeu lá o Ismael, que na Bíblia não tem um único elogio para Ismael, nenhum, em lugar nenhum da Bíblia, nenhum versículo da Bíblia
depois do Gênesis, simplesmente ele some da Bíblia. Ele não aparece mais depois do livro de Gênesis. Já aparecem os que vieram depois deles, chamados de ismaelitas, que na época de José, filho de Jacó, neto de Abraão, os ismaelitas compraram José e venderam ele como escravo. É uma das aparições dos filhos de Ismael, chamados ismaelitas. Mas vamos deixar para lá. Depois, em nosso tempo, nasceu os muçulmanos que estão aí. Mas eu quero falar isso aqui. Pais que não vão ensinar os filhos. Filhos que não vão aprender com seus pais. Isso é um problema gigante para aquele tempo, imagine para nós. Então preste atenção. Quando Deus, depois que morreu essa geração, que depois nós vamos estudar muito sobre esses três, chamada a geração dos patriarcas, que era Abraão, Isaac e Jacó, o pai, o filho, o neto, de onde gerou Israel. Depois nasceu a geração de Moisés. Então, em cada geração, Deus decidia se revelar para um deles. Ele escolhia um para se revelar, porque ele sabia que seria aquela pessoa depois, que ele iria se revelar. Por exemplo, na época de Abraão, antes de Abraão, em Gênesis 12, a história de Abraão aparece em Gênesis 12, verso 1, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha avô, mas nunca disse que Deus foi lá no pai dele, na mãe dele, e ninguém da família dele. Ele foi lá de Abraão e disse a Abraão, Gênesis 12, 1, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória. Sabe quem é Abraão? Milionário. Tu já ouviu falar do Wesley Batista hoje? Que é dono de uma fábrica de carne, de vender carne, e agora descobriram que eles também são donos de poços de petróleo da Venezuela. Está hoje tudo quanto é portado na internet. A Venezuela vendeu multidão de poços de petróleo para um monte de gente, até para o dono do Banco Master, o que está aí com o problema aí, comprou também poços de petróleo lá em Venezuela. Então, os irmãos Wesley hoje são no Brasil, talvez o rei do gado. Abraão também era milionário. Em Gênesis 12, verso 1, diz: Abraão, pela primeira vez, eu nunca tinha falado com ele antes, disse Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele podia dizer: o que, senhor? Eu, milionário, que tenho milhares de cabeças de gado, eu vou nada. A mesma coisa com o Paulo. Atos 9. Saulo, por que tu me persegue? Verso 1 em diante. Quem tu é? Eu sou Jesus. 6 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Aleluia. Jesus falou de ele: ei, rapaz, por que tu está me perseguindo? Quem tu é? Sou Jesus. Aí ele, pum, caiu do cavalo, cego. Aí, pegaram ele e levaram ele cego. Entrou em Damasco, na cidade onde ele estava indo para perseguir os cristãos, porque ele odiava cristão antes de ser cristão. Aí tinha um crente chamado Ananias, orando dentro de Damasco. Eita. Damasco é capital da Síria hoje, né? Aí ela vai. A Síria hoje é um país muçulmano, que também não gosta, não quer nem acordo com Israel. Aí olha só. Aí lá tinha um crente chamado Ananias, e Deus disse: vai lá no dia Ananias. Ananias, vai lá na casa tal, lá no endereço tal. Deu até o endereço. Lá tem um homem chamado Saulo, que o Saulo é o nome dele em hebraico, que é a língua do judeu até hoje. O único país que fala hebraico é só Israel. Todos os outros países que são em volta de Israel falam árabe, que é a língua do Islã. Todos os países em volta de Israel são árabes.
Tá. Aí diz para Ananias, vai lá e diz para Saulo, eu chamei ele para ser um vaso escolhido, para levar o meu nome para os filhos de Israel. Mas só que sabe quem era Paulo? Um dos líderes da religião deles. Em Filipenses 3, 1 ao 3, ele pregando diz, eu era fariseu de fariseu, dentro da minha lei eu era irrepreensível na minha religião. Mas troquei tudo por Jesus. Amém? Tudo troquei por Jesus. Mas como Jesus foi lá, podia dizer, rapaz, falar de Saulo, ele disse, eu já tenho minha religião, vou nada, vai para lá com o teu negócio. Nem que me pague $1 bilhão, eu não deixo na religião. Diga para teu irmão, Deus sabe quem é que ele escolhe. Amém? Amém? Então Paulo se tornou missionário, deixou multidões de heranças boas para nós, que estão aqui dentro dos livros que ele escreveu, desde cartas romanas até Filemão. 13 cartas de ensino foi ele que deixou, foi Paulo. Quer dizer, ele estava gerando filhos também através do seu ensino. Abraão, ele deixou muito ensino lindo para nós. Eu quero apenas falar alguma coisa rapidamente, que eu vou falar na escola bíblica numa madrugada, se Deus permitir. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. Diz assim, ó, Abraão, Hebreus 11:8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu. O Novo Testamento tem um monte de elogio para Abraão. Quando foi chamado, tchau minha família, não quero mais saber nada de família. No final de Mateus 19, sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, quem não deixa casa, pai, mãe e terra, por amor de mim, não é digno de mim. Por que ele disse isso? Porque você sabe que tem família que influencia errado o outro. Que diz, olha, se tu ficar nessa religião aí, me larga de mão. Era assim que era na época dos judeus. Quem aceitava a Cristo era perseguido na época de Jesus. Então, meus amados irmãos, a mesma coisa fez Abraão. Deixou tudo. Como Pedro diz em Mateus 19, bem no final: Senhor, deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Agora a minha pergunta é: será que eu e tu? Será que eu e tu, se Deus chegasse para ti e diz, deixa tudo para trás e me segue? Irmãos, eu já vi tanta gente que Deus já falou coisa pessoalmente em sonho, que não foi pastor, nem profeta, nem nada. Deus veio no sonho e de lá disse: vem. Será que a gente tem coragem de largar? Será que a gente tem coragem de fazer também o que Abraão fez depois? Em Gênesis 22, 1 em diante, Deus chega e diz: só tem um filho, né, Abraão? Só. Como é o nome dele? Isaac. Pega ele e leva lá para o Monte Moriá para mim. Sacrifica ele para mim. Glória a Deus. Ele podia dizer: Senhor, você é o diabo que está falando comigo. Ele não podia dizer isso. Como que eu vou poder pegar meu filho e matar ele só por causa da minha religião? Ele podia pensar isso. Nunca Abraão disse isso. Ele chega lá onde Isaac mora ali. O que tu vai fazer, papai? Eu e tu vamos fazer um sacrifício. Ele não sabia que o sacrifício era ele, Isaac. Bora! Chega lá, sobe o Monte Moriá. Bora! E agora? Papai, está aqui um cutelo, está aqui a lenha. Cadê o cordeiro, papai? O sacrifício. E ele já vai amarrando Isaac aqui, botando Isaac em cima da lenha, já vai agarrando o cutelo, que era a faca que ele ia matar o pequeno. Olha, eu quero um amor, que eu vou já dizer por quê. Aleluia. Aí, quando ele vai fazer isso, eita rapaz, te acalma, não pode fazer isso aí não. Eu agora sei que tu me ama. Porque às vezes, irmão, a gente se ama, mas só na hora que Deus vê o que a gente tem coragem de dar. Aleluia. Um filho. Muitos de nós, Jeremias, por exemplo, diz
meu filho vai ser um juiz de direito, meu filho vai ser um empresário aqui no Maranhão, meu filho vai ser um isso, um aquilo. E Deus disse: sim, mas eu quero pelo menos ele para ser o pastor aqui dessa igreja. Prepara ele para mim. Senhor, ele vai abandonar aquele trabalho lá no secular. Prepara para mim. Como Abraão preparou Isaac. Muitos de nós não tem coragem de fazer isso. Por isso, irmão, que cada vez mais a igreja não encontra pessoas para o ministério. Por isso que cada vez mais a igreja não tem ninguém para tocar na bateria, nos instrumentos. Às vezes não tem para ser um diácono, para ser isso ou aquilo, porque a gente está preocupado mais conosco. E às vezes nem Deus falando, a gente não tem coragem de abrir mão disso, daquilo. Abraão, Gálatas 3:7, os que são da fé são filhos de Abraão. Qualquer um que tiver a fé cristão é chamado de filho de Abraão. Como? Ele olhou para Abraão e disse: você é igual a ele. Eu quero ser como Abraão. Não quero ser igual a Ismael, quero ser igual a Abraão, porque a fé é espiando. Aqui, ó, Mateus 8:11. Muitos irão assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do rei serão lançados fora. Eita. Do reino de Deus. Lá é reino com letra maiúscula. Muitos que são, eu sou do reino, vou morar com o rei. Mateus 8:11. Deus diz: você vai ser lançado fora, porque você não quer imitar Abraão. Teu testemunho não é igual ao de Abraão. O que você está disposto a deixar para trás? A Bíblia diz que a gente se despojar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4:22 e diante. Despojar é jogar fora. No egoísmo, falta de amor ao próximo, falta de amor com a palavra. Aí o Satanás não tem o que fazer, diz: todo mundo na igreja vai para o céu. É mentira. Os que são imitadores de Abraão, esses vão morar no céu. Aqui, ó, Mateus 3:9. Até nessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Pedra, coração duro. Tem muita gente que no passado era coração duro e hoje coração de uma bênção. Quando Deus fala: vambora, ele já estou aqui. Tem crente que nem precisa Deus falar, ele já está lá fazendo voluntariamente, como fez Abraão. Muita coisa que você vai estudar de Abraão conosco daqui para frente, irmão, você vai ver que tem coisa que Abraão fazia sem nem Deus mandar, para provar o sentimento que ele tinha pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Claro que muitas coisas Deus pediu dele, amém? Aqui, ó, em Hebreus 11:13, para me encerrar, já está em cima do horário ali, ó, mas eu quero falar para você do decorrer da nossa escola bíblica, principalmente a de madrugada. Vou começar a falar de Abraão, tá? Então, na carta aos Hebreus, aqui diz que ele era peregrino. Olha aqui uma das características de Abraão: peregrino é que ele sai da sua terra para outra terra, para a terra que Deus manda. Ele não sai de Gaiatos, irmão, agora eu vou morar na China. Outro dia eu quero ganhar um dinheiro, salário bom nos Estados Unidos. Outro dia vou morar em Cuba. Outro dia vou morar em Portugal. Peregrino é isso. Biblicamente é quando Deus diz: sai daqui e vai para a terra tal. Ele que manda. Então tá aqui, ó, Hebreus 11:13. Olha lá. Diga para teu irmão: te acalma que ele está terminando. Está aqui, ó. Todos estes morreram na fé, que já falou de Abraão, tá bom? Desde o verso 7. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrasse
Deus de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então, Abraão não está na Bíblia no Antigo Testamento, só está aqui no Novo Testamento. Se está aqui é porque lá Deus colocou dentro deles, Abraão, o seguinte: essa terra aqui tu pode andar quando tu quiser, pode ser milionário do jeito que tu quiser aqui, mas o melhor não é aqui, Abraão, é lá. Aqui está o peregrino. Glória a Deus. Pedro, aqui ó, Pedro, capítulo 2:11, chama a gente de peregrino. Ei, tu, 1 Pedro 2:11, amado, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gentil quer dizer outra gente que não é cristão, não é judeu. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Peregrino estrangeiro, está dizendo a mesma coisa da tua casa, nem aqui. Tu pode trabalhar, pode ganhar 1 bilhão, 1 trilhão, te lembra a tua casa que Deus preparou, não é aqui, é lá em cima. Glória a Deus. Trabalhe, estude, faça isso e aquilo, mas não te esquece, tua cidade não é aqui. Nós temos que copiar isso de Abraão. Mesmo rico, ouviu a palavra, pronto, Deus, meu problema agora é a cidade lá em cima. Por isso, larga para a tela, larga qualquer coisa, principalmente o ensino foi errado, e vou daqui para frente ensinar meus filhos. Se eles não quiserem, problema não é meu, mas eu estou ensinando eles, porque eu quero essa cidade. Aí o filho de Abraão, que foi o Ismael, tem um versículo na Bíblia que diz que Ismael está hoje lá no céu morando naquela cidade. Não tem. Mas Deus mandou Abraão pregar para o filho. E o Abraão pregue para teu filho, porque quem crê vai morar naquela cidade. Quem for fiel, a palavra vai morar naquela cidade. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui é só um resumo. Peço que você nos ouça, que nós vamos estudar mais de 3 meses sobre o Antigo Testamento, fazendo comparações com o Novo Testamento, práticas de Moisés, prática do livro de Juízes, prática do livro de Gênesis, do Noé, por exemplo, do Adão e Eva, estudando muito, comparando conosco hoje, o que Deus quer de mim, coisas que eles fizeram lá, que Deus nunca quer que a gente copie, e outras coisas que eles fizeram, que Deus quer que a gente seja imitador deles. Então é preciso estudar. Por isso tem o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Vamos orar. Querido Deus, apresenta o teu povo. Meu Deus, ajuda teu povo.